Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Professor Renato aqui para mais essa videoaula do nosso módulo 5. Estamos chegando na reta final. Rufem os tambores, daqui a pouquinho vocês vão ser cuidadores de idosos formados. Está chegando a hora, está quase terminando o curso de vocês e a Escola Educando tem um enorme prazer de tê-los aqui conosco e vocês terem feito parte dessa família, estão fazendo parte dessa família e em breve vocês terão a história da Escola Educando, ou seja, cada aluno que se forma aqui faz parte da nossa história, faz parte da trajetória de sucesso dessa escola que é referência no mercado em formação de profissionais de excelência. Ok? Hoje nós estaremos falando sobre ginástica cerebral. Você conhece? Você sabe o que é? Então, pessoal, o vídeo de hoje é bem curto. A gente vai estar falando sobre ginástica cerebral, a importância dessa atividade para o nosso paciente idoso, não só para o idoso, mas de forma geral, mais em específico para o idoso. E a gente vai estar dando alguns exemplos de como fazer essa ginástica cerebral que vocês vão estar podendo fazer. Em breve, talvez, quem sabe, teremos até novidade com relação a isso. Bem, eu deixei aqui no slide de vocês uma coisa bem importante para vocês, uma definição, um conceito bem elaborado que diz: assim como os exercícios físicos eles ajudam a manter e a melhorar a forma física de um ser humano, a ginástica cerebral pode ajudá-lo a melhorar a sua capacidade mental. Como o exercício físico deixa o corpo mais forte, a ginástica cerebral deixa o seu cérebro mais ativo, mais forte, com raciocínio lógico mais aguçado, mais rápido. A neurociência comprova a capacidade extraordinária do cérebro de se adaptar e mudar padrões de conexões com o conceito de neuroplasticidade. Olha que interessante. O que isso aí quis dizer? Que a neurociência comprova a capacidade extraordinária do cérebro de se adaptar. Caso haja algum tipo de lesão cerebral, ou seja, aquelas pessoas que tiveram um AVC, por exemplo, sofreram um acidente e perderam uma pequena parte de massa encefálica, ou seja, perder um pedacinho do cérebro. A pessoa precisou tirar um pedaço do cérebro por causa de um tumor cerebral, por exemplo. Essa pessoa, ela teoricamente, ela teria as funções motoras delas limitadas, ela perderia o controle de algumas partes do corpo ou de algumas coisas que ela fazia, como por exemplo se alimentar, falar, ela não conseguiria mais. Só que o nosso cérebro é tão especial que ele consegue uma parte do cérebro que não fazia uma determinada função, ela pode começar a absorver, tomar para ela aquela prática. Por exemplo, a parte frontal do nosso cérebro é responsável pela nossa fala, que é a região de Wernicke. E a parte aqui de trás do nosso cérebro não trabalha com essa parte da fala. Porém, se você sofreu um acidente, aconteceu alguma coisa nessa região de Wernicke que fica aqui na frente da sua cabeça, outra área do seu cérebro pode tomar a função da fala e você voltar a falar. Você começar a falar normalmente novamente. Isso vai depender de muito exercício, de muita atividade. Não acontece assim de uma hora para outra no estalar de dedos como um milagre, não. Tem muita terapia, muito tratamento em cima e muita força de vontade do paciente. E o cuidador está lá presente para estar estimulando ele fazer todo o tratamento. Então a gente precisa saber o que é ginástica cerebral, para que ela serve. Primeiro, a ginástica cerebral ela serve para trazer alguns benefícios para o nosso cérebro. Ele pode te ajudar na concentração, ele pode te ajudar no processo de raciocínio lógico, ele pode aumentar a sua capacidade de resistência a determinados esforços mentais, por exemplo. Eu começo a ler e me dá muito sono. Aí você vai fazer um exercício, uma ginástica cerebral que você vai conseguir ler por um tempo maior. Ele não vai fazer você ficar um expert, um Einstein da vida, uma pessoa super inteligente, mas ele vai aumentar as suas capacidades
as suas capacidades, não a minha. Cada pessoa tem uma capacidade diferente da outra. Não podemos falar, fulano é desse jeito, Beltrano é daquele, porque cada pessoa é individual. Mas a ginástica cerebral vai fazer com que cada pessoa aumente a sua própria capacidade de raciocínio lógico, de concentração, de disposição, de memória. Aí, ou seja, cada um vai escolher o que quer trabalhar e tem exercícios, atividades para cada área que a gente pode estar atuando, igual eu falei, concentração, memória, raciocínio lógico, essa parte do cansaço mental, tem tudo uma forma de trabalhar. Então vamos ver como que ela é. Deixa eu reduzir aqui a minha imagem, que vocês já estão cansados de me ver, de colocar pequenininha aqui embaixo, do lado desse cérebro aí. Pronto. Eu já estou aqui do lado do cérebro, todo mundo me vendo aí do lado do cérebro. Ei! Então, eu coloquei para vocês alguns exercícios básicos. Como eu disse, a nossa aula hoje é bem pequenininha. Ela é algo assim, é para vocês terem um conhecimento que existe, que deve ser feito e que vocês podem buscar mais recursos e eu vou estar deixando para vocês no material didático algumas coisas que vocês podem estar lendo sobre esse assunto. Eu coloquei ali a primeiro tópico que os exercícios de ginástica cerebral servem para manter o cérebro executando as suas atividades normais para criar outros caminhos e corrigir funções perdidas. É aquilo que eu falei para vocês. Ela visa o quê? Se você perdeu a função de uma parte do seu cérebro, outra parte toma aquela função e começa a desempenhá-la para você não ter um prejuízo físico no seu corpo. Além de que ela previne também que você venha a ter alguns processos de demência. Olha que coisa interessante. Quanto mais você exercita seu cérebro, menos chance de ter demência aparecem para você. Agora, como que a gente faz essa ginástica cerebral? Primeira coisa que a gente pode fazer é de duas formas. Uma, nós podemos comprar materiais pré-fabricados, ou seja, ir numa loja e comprar o material para ser utilizado na ginástica cerebral, ou o mais interessante também é a gente solicitar ao paciente que nos ajude a criar o seu próprio material, que é bem interessante também, que aí ele já vai estar trabalhando lá na psicomotricidade, que ele vai estar criando, ele vai estar trabalhando o cognitivo dele, ele vai estar se socializando com você ou com outra pessoa que também esteja montando a atividade, caso seja uma atividade em grupo. Aí, ou seja, é bem interessante. Você vai trabalhar uma coisa, você vai estar fazendo duas ao mesmo tempo. Agora, definir a área da psicomotricidade que você quer trabalhar. Como eu falei, lá na psicomotricidade a gente tem várias partes. Aqui a ginástica cerebral a gente trabalha todas elas também. Como assim todas elas, professor? Não vai trabalhar somente o cérebro? Sim, somente o cérebro, mas a gente pode fazer o cérebro trabalhar em cima de uma atividade física. Existem algumas posições que a gente coloca a pessoa em pé. A primeira delas a gente vai trabalhar, imagine uma pessoa parada com os dois pés juntos. Ela está em pé com os dois pés virados para frente e bem juntinho, a perna bem juntinha. Essa posição, a gente chama essa posição de... Pronto, pessoal, desculpa, eu dei uma pausazinha que me deu vontade de espirrar, aí eu fiquei segurando o ar, acabei não falando nada, ficou até estranho. Então, a pessoa está parada em pé, totalmente reta, com as perninhas juntas, os pés juntos. Tem essa posição. O que você vai pedir para a pessoa fazer? Vai pedir para a pessoa se concentrar e sentir o próprio coração. Você pede à pessoa, tenta sentir o seu batimento cardíaco. Aí a pessoa vai estar se concentrando no batimento cardíaco dela. Aí você vai pedir ela para fechar os olhos e com o pezinho junto. Essa pessoa ela vai começar, se ela não se concentrar bem, ela não usar o cérebro dela para se concentrar bem, o que ela vai fazer? Ela vai desequilibrar, ela vai começar a bambear para um lado e para o outro, ou para frente e para trás. Quando o paciente é idoso, você tem que ficar perto dele com os braços assim, quase abraçando ele, caso que ele pode cair.
Você tenta fazer isso você mesmo, fica em pé e fecha seus olhos, você vai sentir o seu corpo bambeando. O idoso fica com medo dessa sensação de balanço do corpo e ele acaba caindo. Então você tem que ver isso com eles. Agora, caso o paciente reclame disso daí, que ele está se concentrando no próprio corpo, você pode pedir para ele ficar em pé e agora, em vez do pé juntinho, ele separar os pés, mas os dois voltados para frente na mesma direção. Eles estão na mesma linha, não um pé lá na frente, outro lá atrás, não. Na mesma linha, com o pezinho voltado para frente, só abriu as pernas, separou ele e ficou normal. Você vai conversar com o paciente para ele se concentrar novamente nos batimentos cardíacos dele, de olhos fechados. E depois você percebe visualmente que ele conseguiu mais instabilidade. O cérebro dele conseguiu estabilizar o corpo naquela posição. Depois você vai pedir ele para fazer outro movimento, que a gente chama de semi-tandem. Semi-tandem é colocar um pé na frente e um pé atrás, só que juntos. Ó, o pé estava aqui junto, agora vai ficar um pé na frente e outro pé atrás. Mais para frente e mais para trás, só que um pé encostado no outro. E as perninhas bem encostadinhas de novo. Novamente o paciente volta a ter desequilíbrio. Aí depois que você fez isso, a gente pede ele para fazer um tandem. Um tandem ele também vai ficar desequilibrado. É um pé na frente e o outro vai ficar aqui na frente, assim, ó. Um pé, o outro aqui na frente. Um na frente do outro encostadinho. Agora, quando a gente pede ele para fazer um semi-tandem novamente, que é abrir as pernas assim, ele volta a ter equilíbrio novamente. Isso a gente começa a trabalhar a mente do paciente para trabalhar o equilíbrio dele. Isso é uma coisa que a gente pode fazer também aqui dentro da ginástica cerebral, ele se concentrar no equilíbrio do corpo dele. É uma forma de concentração. Esse exercício que acabei de falar aqui agora, é importante, que geralmente o idoso ele cai demais, ele desequilibra demais. Quanto mais vezes ele fizer esse tipo de exercício, menos chance ele vai ter de desequilibrar e cair, pois o corpo dele vai estar acostumado com algumas posturas, algumas posições, de quando ele sem querer colocou um pé na frente do outro, um do lado do outro, que dá desequilíbrio, o corpo já vai estar habituado com aquela posição. É algo bem interessante de ser feito. Outra coisa que a gente tem que pensar também, professor, eu quero trabalhar a socialização do meu paciente. Nessa socialização, a gente tem que lembrar que o exercício cerebral, a gente trabalha com concentração, a gente trabalha com a memória, ele memorizar. Se eu quero interagir com outras pessoas, eu posso fazer jogos com que ele vai exercitar a memória dele. Como assim, professor? A gente pode trabalhar uma brincadeira simples. Vocês conhecem a brincadeira do PIN? Todo mundo fala um número, aí quando chega num determinado número, fala PIN. Por exemplo, todo múltiplo de 3, toda vez que o número for múltiplo de 3, em vez de falar ele, a gente tem que falar PIN. Por exemplo, 1, 2 PIN, 4, 5 PIN, 7, 8 PIN, 9, 10, 11 PIN, 13, 14 PIN. Aí, ou seja, de 3 em 3, sempre que for múltiplos de 3, a gente fala PIN. Isso força o paciente a lembrar os números e lembrar a regra. Outra coisa que pode ser feita também é aquela palavra do telefone sem fio, só que não precisa ser um vai passando para o outro. Você fala uma palavra, o paciente fala outra, só que ele tem que falar a sua palavra e a palavra do outro. Por exemplo, temos 5 pessoas. A pessoa 1 falou laranja. A pessoa 2 vai falar laranja, banana. A pessoa 3 vai falar laranja, banana e pera. A pessoa 4, laranja, banana, pera e uva. A pessoa 5, laranja, banana, pera, uva e abacaxi. A pessoa 1, laranja, pera, banana, abacaxi, aí esqueceu da uva, aí ela vai e perde. Ou seja, isso tudo para forçar o quê? A memória. Isso pode ser feito com outras coisas também.
Ah, professor, pode ser com música? Pode ser com música. Por exemplo, os pacientes idosos, eles geralmente são daquela época lá da rádio, lá da época de ouro da rádio, e eles sabem algumas músicas. Por exemplo, você pode pegar o seu celular, procurar lá no YouTube algumas músicas que eles gostem, o grupo goste, e coloque para tocar. Separa homens de mulheres, caso tenha homens e mulheres, ou separa grupos de mulheres ou grupos de homens, dependendo de quem você tem, e coloque a música para tocar. Num determinado momento você pausa a música e ele vai ter que forçar a memória dele para lembrar o restante da música. Você também está trabalhando a memória dele. Agora, a concentração aquele dos nomes do PIN já é concentração, você tem que estar prestando atenção. Outra coisa da concentração que você pode fazer, tá na casa do paciente lá com a pandemia, não está podendo sair, brinca com o paciente dele, leva ele para algum local, aí vai naquele ambiente que ele estava, muda os objetos, muda alguma coisa de local e traz o paciente de novo para ele tentar adivinhar o que foi alterado, o que tem de diferente aonde eles estavam. É uma forma de concentração também. Outra, aquele joguinho, não sei se vocês conhecem um joguinho de umas varetinhas, que você joga aquele monte de varetinha e você tem que ficar tirando varetinha sem mexer. Quando você puxa uma varetinha, as outras não podem balançar. Caso balance, passa a vez para outra pessoa. Esse é um jogo de concentração. Outros jogos que podem ser feitos com a pessoa com exercício de ginástica cerebral, talvez vocês já tenham feito. A maior parte das pessoas que já procuraram emprego, já passaram por psicólogo para fazer aqueles testes psicotécnicos, fazem esses testes. Até quem vai tirar a carteira de motorista, algumas outras coisas, faz o teste psicotécnico. Lembra aquelas revistinhas que eles dão para vocês de preencher? Aí coloca aquele monte de risquinho, um monte de figurinha para vocês ver qual é a sequência certa. Tem uma figurinha com uma foto, outra figurinha com outra foto, outra figurinha com outra foto. Aí qual a próxima figurinha? Tem um monte de imagem e você vai lá selecionar aquelas imagens. Isso também você pode comprar essas revistinhas, elas são baratas, custa em torno de uns R$50, R$2, e o paciente tem que fazer essas revistinhas. Para isso, ele tem que ter bastante concentração. Lembra aquele teste psicotécnico também dos risquinhos? Que a pessoa manda você fazendo risquinhos do mesmo tamanho, uma quantidade, vai fazendo, independente da quantidade, aí de repente ela fala sinal, aí você tem que fazer um risquinho na horizontal, tá? Fazendo tudo na vertical, de repente você tem que fazer na vertical. Isso você pode fazer também para o paciente e ele também vai estar treinando a concentração dele nessa parte. Agora, é interessante com que ele faça essas coisas. Por exemplo, eu quero trabalhar com pintura com o meu paciente com relação a que a pintura pode servir em ginástica cerebral. Você pode mostrar uma foto para ele, uma imagem, por exemplo, mostra uma borboleta. E dá uma folha de papel em branco para ele, agora ele vai ter que desenhar aquela borboleta. Ele vai ter que memorizar ela por um determinado tempo e depois ele vai ter que fazer a borboleta sem ver mais a borboleta. Eu quero que ele desenhe uma flor. Você mostra a flor para ele, ele vai observar bastante a flor e depois ele vai desenhar aquela flor sem olhar novamente. Aí depois que ele já terminar, vocês colocam uma do lado da outra para ver como que ficou. Ou seja, tem várias atividadezinhas que podem ser feitas, mas é sempre interessante ele ajudar a montar. Aqueles jogos da memória, de fotos, de ficar virando a foto, ver se você conseguiu formar o par. É interessante você e ele montar o seu joguinho e não comprar pronto. Imprime na internet as fotos, pede ele para recortar, colar no papel mais duro, ou no isopor, ou no próprio papelão. E depois vocês recortam, faz os papelzinhos e vocês brincam de virar ali. Porque é interessante que ele tenha esse movimento de pinça, ele execute esse movimento esses movimentos que não são tão amplos. Isso vai ajudar ele em várias outras formas.
E sempre como da mesma forma que a gente está fazendo o outro, a gente tem que executar e avaliar essa atividade. E sempre mostre para ele que qual era o objetivo da atividade, por que vocês fizeram ela, isso no final. E pergunta para ele o que ele achou da atividade, interaja com ele e depois anote tudo na anotação do cuidador e passe para os familiares ou o responsável pelo paciente que foi feita uma determinada atividade com ele e que obtiveram tais resultados. Ok? Eu vou estar deixando para vocês alguns materiais dentro daquela lista de exercícios, não tem os forms que são os questionários, vai ter um material lá para vocês estarem acessando, lendo sobre este assunto. É um assunto bem interessante, eu aconselho vocês que pesquisem um pouquinho mais sobre ele e a gente se vê na próxima aula. Até mais!